O Resgate, a nova psiquiatria e a recuperação do equilíbrio. Ele tá maluco. O chapeleiro? Uhum. É, eu sei. O engraçado e fascinante personagem do Chapeleiro Maluco interagindo com a jovem Alice, presente nos livros de Lewis Carroll, não era apenas uma ficção. Na época em que os livros foram escritos, os tecelões de chapéus utilizavam mercúrio líquido para retirar pelos dos materiais a serem incorporados e durante o processo inalavam quantidades consideráveis do vapor do tóxico metal. Assim, ao longo do tempo, era comum aparecer algum chapeleiro louco. A psiquiatria e a neurologia estão em profunda transformação. A neurociência vive hoje imersa em uma revolução com fortes implicações clínicas, sociais e pessoais. A redescoberta da influência dos órgãos no corpo sobre o cérebro está sendo transferida para uma visão integral da percepção sobre os desequilíbrios físicos e mentais. As pessoas são alimentadas pela indústria de alimentos, que não presta atenção à saúde, e são curadas pela indústria da saúde, que não presta atenção aos alimentos. O cérebro é o nosso órgão mais misterioso. Escondido no fundo do crânio e sem terminações nervosas, não podemos vê-lo, tocá-lo ou senti-lo funcionando. Então, perguntas sobre as causas dos equilíbrios da mente e das doenças mentais nos confundiram por milênios. Algumas civilizações antigas acreditavam que aqueles que sofriam de doença mental eram possuídos por demônios ou punidos por Deus devido aos seus pecados. O modelo de cura partia para os pedidos de tratamentos espirituais como exorcismo e orações. Na Idade Média, os sintomas psiquiátricos foram atribuídos a um acúmulo de fluidos corporais, então os tratamentos eram à base de sanguessugas ou laxantes. Em meados de 1900, essas crenças haviam dado lugar a teorias sobre as profundas causas da doença mental e, pasme, as mesmas que continuam a dominar nosso pensamento de hoje. Estresse, trauma infantil, desequilíbrios químicos e, é claro, a sua mãe. Essas teorias têm seus méritos, mas, em última análise, são insatisfatórias e, por vezes, plenamente errôneas quando aplicadas de forma geral para todas as pessoas. No início de 1800, era pensado que as pessoas com doenças mentais haviam herdado fraquezas incuráveis que as deixavam incapazes de se adaptar ao estresse, esse estresse crescente de uma sociedade em rápida industrialização. Como o proeminente psiquiatra britânico Dr. Henry Maudsley escreveu em 1867, Um aumento da insanidade é uma penalidade que nossa civilização atual necessariamente paga, devido ao aumento populacional. Assim como eu explico nos cursos da área da história, você nunca entenderá essa frase sem estudar comigo toda a verdadeira história da humanidade, da eugenia, e que infelizmente atualmente está em curso, mais do que nunca. Então, como resultado daquela época, a maioria dos psiquiatras do século XIX serviram, em grande parte, como administradores de asilos, onde as pessoas poderiam ser isoladas e protegidas das pressões diárias da vida moderna. Sem tratamentos eficazes, não se esperava que os residentes sobre os seus cuidados melhorassem, assim vivendo o resto de suas vidas no terreno de hospitais psiquiátricos. As pressões do atual estilo de vida que temos hoje, mídias sociais, injustiças crescentes, desigualdades econômicas e violência armada, para citar algumas, poderiam ajudar a explicar o declínio da saúde mental que estamos enfrentando atualmente? Talvez em parte, mas o estresse do nosso tempo é realmente mais desafiador do que o da era de Maudsley. Pode-se argumentar que o mundo sempre foi um lugar estressante, e assim como a industrialização, a globalização e a tecnologia da informação representam novos desafios que tornam alguns aspectos de nossas vidas mais complexos, e ao mesmo tempo que eles também trazem inconveniências como sistemas de transporte e comunicação. O estresse certamente pode contribuir para uma precária saúde mental, mas os obstáculos estressantes são partes integrantes da vida diária. A questão é por que alguns de nós lidam melhor com os desafios da vida enquanto outros não? Será que a resposta está unicamente na psique ou deveríamos olhar de forma mais distinta para o cérebro?
somente estudando a verdade sobre o passado é que nos tornaremos capazes de compreender o presente. Assim, a maioria dos psiquiatras do século XIX parecia ter pouco interesse em biologia cerebral, então seriam os neurologistas que explorariam primeiro essa nova fronteira científica. Trancados em suas câmaras ósseas, os cérebros das pessoas vivas desafiavam o exame direto. Então, os neurologistas de 1800 concentraram seus microscópios nos cérebros dos falecidos. Ao estudar espécimes de indivíduos com impedimento de fala e outras condições neurológicas óbvias, os primeiros neurologistas aprenderam o suficiente sobre a anatomia do cérebro em apenas algumas décadas para começar a criar um mapa de suas funções. No entanto, quando eles inspecionaram o cérebro dos residentes de asilo, eles não conseguiram identificar nenhuma anormalidade estrutural. Esses cérebros pareciam completamente normais. Então, por que essas pessoas foram tratadas como loucas? Dessa forma, os psiquiatras entraram no século XX tentando entender a mente em vez do cérebro, contando com seus poderes de observação e imaginação para diagnosticar e tratar doenças mentais. Foi durante esse período que o austríaco Dr. Sigmund Freud desenvolveu sua influente teoria de que o sofrimento psiquiátrico surgiu de fantasias reprimidas e experiências traumáticas da primeira infância, enterradas profundamente no inconsciente, que poderia ser desenterrado através da psicanálise, fundando um ramo da psiquiatria que continua em grande parte, na maioria, quase igual. Segundo diz a psiquiatra da Universidade de Harvard, Georgia Ed, eu valorizo a conversação moderna e a tenho incorporado ao meu trabalho clínico há mais de 20 anos, mas ainda não vi a psicoterapia sozinha colocar qualquer caso de doença mental grave em remissão. O ramo biológico da psiquiatria não surgiu a sério até as décadas de 30 e 40, com a descoberta acidental de que vários tratamentos experimentais para esquizofrenia e outras doenças mentais graves poderiam ser feitos. Essas novas intervenções estranhas e horríveis, que incluíram terapias de coma de insulina, lobotomia e uma forma primitiva e bruta de ECT, terapia eletroconvulsiva, talvez tenha ajudado algumas pessoas, isso que a literatura insiste em dizer, mas eu não acredito, e feriram ou mataram muitas mais, fazendo com que a maioria desses métodos acabassem por sair de uso. Mas a verdade é que apenas mudaram de nome ou de sua forma de aplicação. Basta você procurar na página da prestigiosa e extremamente cara clínica Mayo, nos Estados Unidos. A técnica de eletrochoque persiste, altamente reconhecida agora sobre o uso de anestesia. Bem, se você quiser gastar muito dinheiro para terminar de fritar o seu cérebro, essa é certamente a forma mais adequada. Essas táticas desesperadas são apenas alguns dos muitos esqueletos desumanos do armário da psiquiatria. Então, quando os medicamentos psiquiátricos entraram em cena em meados do século XX, eles foram recebidos de braços abertos. Essas drogas iniciais incluíam lítio, um mineral há muito esquecido com propriedades estabilizadoras do humor, e a clorpromazina, o primeiro medicamento antipsicótico, originalmente desenvolvido na França em 1952 para acalmar pacientes antes da cirurgia. A clorpromazina, comercializada sob a marca de Thorazine, provou ser útil na redução da agitação do pensamento delirante e alucinações de alguns indivíduos com esquizofrenia, os transformando em quase plantas. Psiquiatras acostumados a confiar em restrições físicas e outros métodos indignos de manter as pessoas seguras e calmas, experimentaram a clorpromazina como nada menos que revolucionário. Como o Dr. Robert Cancro, então professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York, refletiu no ano 2000. É difícil comunicar aos colegas mais jovens o milagre gerado por 150 a 300 mg de cloropromazina por dia aos residentes de psiquiatria de 1956. Finalmente éramos como os outros médicos. Tínhamos um tratamento que realmente funcionou. Foi realmente um momento inebriante.
Os pesquisadores acreditavam que a clorpromazina funcionava bloqueando a atividade da dopamina, o neurotransmissor que as células cerebrais usam para se comunicar umas com as outras. A nova ideia de que problemas emocionais e comportamentais podem ser causados por desequilíbrios químicos da dopamina, serotonina e outros neurotransmissores capturou a imaginação dos clínicos e do público em geral. Essa nova e empolgante teoria do neurotransmissor da doença mental tirou a psiquiatria da Idade das Trevas para a Era Moderna, sob certa ficção. Ao longo da década seguinte, uma mangueira de produtos farmacêuticos seria destinada a tudo, desde grandes doenças mentais até os pequenos estresses da vida cotidiana. Esses produtos químicos inovadores incluíam clozapina para a psicose, imipramina para a depressão, metifenidato, que é a Ritalina famosa para as crianças, para a hiperatividade, diazepam Valium para a ansiedade e meprobamato, que é o meltdown para nervosismo. Embora raramente prescrito hoje, o meprobamato foi um tranquilizante pioneiro que primeiro normalizou a prática de tomar pílulas para aliviar um pequeno desconforto psicológico, como o Dr. Jerome Groopman escreveu no The New Yorker. Aprovado em 1955, o metrobamato, comercializado como Milton e Equanil, foi saudado como uma pílula da paz e uma aspirina emocional. Dentro de um ano, era a droga mais vendida na América, e no final dos anos 50, uma em cada 3 prescrições escritas nos Estados Unidos era dele. Como isso não era água com açúcar, na mesma época em que se afirmava categoricamente que cigarro não causava câncer, tínhamos algo mais suave que a aspirina. Essas drogas pioneiras das décadas de 1950 e 60 ainda estão por aí. Na verdade, embora muitas dessas drogas tenham se transformado em drogas novas, tenham sido desenvolvidas desde então, nenhuma delas funciona de maneira verdadeiramente nova. Todas elas são apenas versões supostamente mais seguras ou reimaginadas dos originais que tantos efeitos colaterais causaram. Mesmo tratamentos de ponta, como estimulação magnética transcraniana e terapias assistidas por psicodélicos, como tratamentos de cetamina associados e psilocibina em conjunto ou não, visam desequilíbrios de neurotransmissores no cérebro, causando, por uso acumulado, mais danos do que os supostos benefícios. Desde a década de 50, a teoria do neurotransmissor da doença mental tem dominado o cenário dos psiquiatras da linha da mente biológica, enquanto as teorias do estresse e do trauma continuam a prevalecer entre os psiquiatras de mentalidade psicossocial. Mas todos eles são treinados para levar essas duas teorias em consideração. Somos ensinados, diz a doutora Georgia Ed da Harvard, que é o seu ensopado único de ingredientes biológicos, psicológicos e sociais que produz seus pensamentos, emoções e comportamentos. E é esse modelo biopsicossocial das origens da doença mental que temos em mente quando nos encontramos com você pela primeira vez para realizar uma avaliação psiquiátrica padrão de 1 hora. Além de perguntar sobre os seus sintomas, também perguntamos sobre o seu histórico familiar, histórico médico, relacionamentos, visão de mundo e seu ambiente de trabalho e doméstico para criar uma impressão tridimensional de sua vida que coloca seus sintomas em contexto. E isso é tudo. Para fazer um diagnóstico psiquiátrico formal, que as companhias de seguros exigem, recorremos a um livro de referência de mais de 1000 páginas chamado de DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, para ver se seus sintomas correspondem a qualquer uma das centenas de diagnósticos que ele contém. Mesmo que você se encaixe perfeitamente em qualquer uma dessas caixas de diagnósticos oficiais, o DSM não oferece orientação sobre como devemos tratar seus sintomas, muito menos qualquer clareza biológica sobre o que os possa estar causando, que seria o mais importante.
Na ausência de diretrizes claras de tratamento, usamos as informações coletadas durante a sua entrevista para formular uma teoria biopsicossocial do seu caso, essencialmente um palpite informado sobre o que pode estar causando seus sintomas. Usamos isso para desenvolver seu plano de tratamento personalizado, que geralmente inclui medicação, para lidar com desequilíbrios químicos e alguma forma de aconselhamento, como psicoterapia, para processar experiências de vida estressante ou terapia cognitivo-comportamental para mudar padrões negativos de pensamento e comportamento. Uma verdadeira força do modelo biopsicossocial é que ele valoriza a sua história humana, uma história que os psiquiatras acreditam que desempenha um papel importante no seu bem-estar emocional e físico e que os profissionais médicos de outros campos podem não ter tempo para explorar e que realmente ajuda. A maioria dos psiquiatras que conheço, inclusive eu, diz a doutora Ed, realmente gosta desse aspecto do trabalho. A maioria das pessoas que vêm até nós para obter ajuda também gosta do processo e encontra valor terapêutico em ser vista, ouvida e compreendida em um nível que vai além das listas de sintomas e testes diagnósticos. No entanto, uma séria falta da correta abordagem está centrada na atual estrutura de diagnóstico, pois não carrega a especificidade biológica de que precisamos para ter confiança nos elementos médicos de nossas avaliações e tratamentos, diz ela. A parte biológica que é levada em consideração, que se aprende na psiquiatria, é que algumas pessoas nascem com diferenças de genes e neurotransmissores que as tornam mais suscetíveis à depressão, psicose ou ansiedade grave. Particularmente comum quando sob estresse extremo ou depois de sofrer uma experiência de vida traumática. No entanto, mesmo que entremos no segundo quarto do século XXI, ainda não temos testes genéticos reveladores para sustentar e oferecer a você uma maneira confiável de medir a atividade do neurotransmissor no seu cérebro. O cérebro tem um sistema circulatório separado, então não podemos avaliar sua bioquímica tirando o sangue do seu braço e realizando testes laboratoriais simples. Então, esses obstáculos para entender o funcionamento interno do seu cérebro deixam pouca escolha ao psiquiatra, a não ser recorrer a adivinhações e fazer recomendações de medicamentos. Em comparação com outros campos da medicina, a prática da psiquiatria ainda parece mais uma arte do que uma ciência. Não podemos dizer o que está causando seus sintomas, então não poderiam dizer quais medicamentos seriam mais prováveis para te ajudar, afirma a doutora George Ed. Outro desafio que enfrentamos é que os medicamentos psiquiátricos não funcionam tão bem quanto gostaríamos. Os melhores estudos disponíveis descobrem que aproximadamente 50% das pessoas com depressão se beneficiam de antidepressivos padrão, o que parece bom, até que você aprende que aproximadamente 40% das pessoas melhoraram apenas com o placebo. Além disso, o grau de melhoria é minúsculo, em média um aumento de apenas 2 pontos em uma escala de sintomas de depressão de 52 pontos. Em mais da metade dos ensaios clínicos não encontram nenhum benefício. Os medicamentos prescritos no transtorno bipolar e esquizofrenia têm um desempenho melhor, mas ainda assim deixam muitos sem alívio significativo. 1/4 das pessoas com doença mental grave se beneficiam de medicações antipsicóticas, que é cerca de 2 vezes mais do que melhorar apenas com o placebo. Aproximadamente 1/3 das pessoas com transtorno bipolar respondem a estabilizadores de humor, mas quase metade daqueles que inicialmente experimentaram alívio de intervenções apoiadas por medicamentos continuam a experimentar episódios de humor recorrentes, apesar do tratamento contínuo. A pergunta é: por que tantas pessoas são resistentes ao tratamento? Será que é esse o ponto? Ou será que eles estão falhando no tratamento ou é o tratamento que está falhando? O fato de os medicamentos decepcionarem tantas pessoas nos diz que os desequilíbrios dos neurotransmissores representam apenas uma pequena peça do quebra-cabeça biológico.
devemos estar perdendo algo porque mais de 70 anos de produtos farmacêuticos sofisticados, projetados especificamente para atingir os desequilíbrios dos neurotransmissores, claramente não conseguiram conter a maré de nossa crescente crise global de saúde mental. Há momentos em que a medicação psiquiátrica pode mudar a vida e até salvar vidas. Se você está em crise, a medicação certa pode te ajudar a manter seu trabalho, estabilizar relacionamento frágil, permanecer na escola, ou manter fora do hospital, ou até mesmo impedi-lo de tirar sua própria vida. Infelizmente, o preço que você paga por esses benefícios pode incluir efeitos colaterais que reduzem sua qualidade de vida, como sonolência, disfunção sexual ou emoções descontroladas, e efeitos colaterais que reduzem sua vida, como obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. A questão é, o que faz com que os neurotransmissores fiquem desequilibrados em primeiro lugar? Para melhorar a segurança e eficácia de nossos tratamentos, precisamos entender melhor o que está acontecendo dentro do cérebro de pessoas com doenças mentais, diz a doutora Ed, da Harvard. Agora temos técnicas de imagem modernas e sofisticadas que usam ímãs ou radiação para espreitar dentro do cérebro e observar sua química em ação, mas esses são testes complicados, caros e invasivos e não disponíveis para a maioria das pessoas. Estamos apenas começando a entender como interpretar suas descobertas. Felizmente, enquanto aguardamos mais avanços na pesquisa em neurociência, para nos ajudar a melhorar o zoom do funcionamento interno do cérebro, há muito mais que podemos aprender, ampliando e lembrando a nós mesmos de que o cérebro faz parte do corpo. Assim como está o corpo, assim vai o cérebro, e isso se esquece constantemente nessa área. A nossa saúde mental tem diminuído nas últimas décadas na mesma proporção da saúde física e vice-versa. Nos Estados Unidos, os casos de doença cardíaca quase dobraram entre 1990 e 2019, e a porcentagem de americanos com obesidade quase triplicou desde a década de 60. Globalmente, a porcentagem de adultos com diabetes tipo 2 dobrou entre 1980 e 2016, e o peso corporal tem aumentado constantemente entre 1975 e 2015. As taxas de obesidade em todo o mundo mais do que dobraram entre as mulheres e mais do que triplicaram entre os homens. Pessoas com obesidade, diabetes tipo 2 e doença cardiovascular também são muito mais propensas a ter transtornos psiquiátricos como depressão, transtorno bipolar e esquizofrenia. Isso não é coincidência. Embora todas essas condições de saúde física e mental possam parecer não relacionadas entre si, elas geralmente ocorrem juntas e compartilham muitas das mesmas anormalidades subjacentes, sendo a mais importante a inflamação, o estresse oxidativo e a resistência à insulina. A inflamação e o estresse oxidativo fazem parte da rede de primeiros socorros do seu sistema imunológico, e por isso é normal e saudável ter um certo grau de ambos, mas a inflamação excessiva e o estresse oxidativo podem ser muito prejudiciais a todas as células do corpo, e as células cerebrais não são uma exceção. A saúde metabólica é o elo perdido. Depois de décadas estacionada, o campo da psiquiatria está dando um salto quântico. Uma nova e revolucionária maneira de pensar sobre a saúde mental surgiu, não apenas alterando a abordagem, entendimento e comprovação das verdadeiras causas dos transtornos, como também transformando a maneira dos profissionais psiquiátricos cuidarem de seus pacientes, capacitando indivíduos e famílias a melhorar seu humor, concentração e memória, e muitas vezes reduzindo, até mesmo eliminando as necessidades da medicação psiquiátrica, o que é um grande ganho. A percepção inovadora no nosso tempo é que a saúde metabólica é essencial para uma perfeita saúde mental. A melhor de todas as notícias é que você e qualquer pessoa pode aprender a compreender, manejar, reverter ou impedir o que está acontecendo com você ou com os que ama, agindo diligentemente junto aos seus médicos ou profissionais de saúde para alcançar uma vida muito mais feliz, saudável e equilibrada.
Foi pensando nisso que eu te convido a se inscrever para a aula gratuita que será apresentada em breve por mim, onde eu vou te explicar tudo isso em detalhes. Então, clique no botão no link abaixo e eu te enviarei todos os dados e te verei ao vivo. Abraços!